Graça e paz, irmãos, que a bondade e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nessa noite. Durante toda a nossa liturgia, Deus já tem falado conosco, através da sua palavra. Se você observou bem, o primeiro texto falou acerca da obra da salvação, como que Deus na sua majestade nos escolhe, o Filho executa esse plano e o Espírito aplica a salvação conquistada e adquirida pelo sangue do nosso Senhor. E a partir desse momento, então, agora como novas criaturas em Cristo, homens e mulheres do Senhor, nós buscamos viver uma vida em santidade, aonde o pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas, mas nós buscamos viver a nossa vida, tentando errar menos e acertar para honrar e glorificar ao Senhor. E em tudo isso nós vemos a ação de Deus, porque quando Ele muda o nosso coração, toda a nossa história, toda a nossa vida é transformada. E então nós chegamos diante dEle em oração, adorando por quem Ele é e não só pelo que Ele faz, temos reverência diante do Seu santo nome, submetemos ao Seu santo cuidado, e nós temos convicção da grande misericórdia de Deus em Cristo Jesus que nos acompanha. Em resumo, é isso que nós vamos ver. Vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 e o verso 2 apenas 2 versículos. Abacuque, capítulo 3, verso 1 ao verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, nós te damos graças e louvamos ao Senhor, por estarmos aqui nessa noite diante de ti, adorando e bendizendo o seu santo nome. E agora, ó Deus, que vamos meditar na tua santa palavra, ilumina a nossa mente, descortina os nossos ouvidos, e que a tua palavra perpasse o nosso coração e a nossa mente, gerando em nós fruto, dignos de arrependimento, transformação de vida, e assim aplicada a tua palavra possamos viver para te agradar, louvar, exaltar o teu santo nome. Fala conosco, nós carecemos, necessitamos muito ouvir tua voz. Te suplicamos, ó Pai, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu, que não sejam apenas palavras de sabedoria humana, mas tão somente no Espírito e no poder do Senhor, e que elas encham o nosso coração e possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, por que nós louvamos a Deus? É uma pergunta singela, mas imprescindível. Por que louvamos a Deus? Talvez seja por gratidão, ou pelo menos isto deveria ser a resposta imediata do teu coração. Nós louvamos a Deus por gratidão. Gratidão por aquilo que Ele é, a sua grandeza, a sua majestade, o seu amor, o seu cuidado, a sua ação de vir ao nosso encontro, e não apenas por aquilo que Ele faz. Mas, meus irmãos, nós olhamos a gratidão apenas como bênçãos que nós recebemos, como família, trabalho, sustento, filhos. Mas e quando nós não temos nada disso? Como que nós expressamos a nossa gratidão? Como que nós expressamos o nosso louvor quando nos faltam as coisas? Como nós louvamos ao Senhor diante de um cenário calamitoso, diante de um cenário que é um caos? Como que nós louvamos? A verdade é que louvar a Deus e servi-lo quando tudo vai bem é muito fácil. É muito fácil. O difícil, meus irmãos, é adorar a Deus quando as circunstâncias não são tão favoráveis assim. Quando as lutas advêm sobre nós,
quando os problemas aparecem, isso sim é difícil nós continuarmos louvando a Deus. E Abacuque nos ensina, nos mostra aqui que adorar a Deus não depende das circunstâncias ao redor, porque diante de um cenário iminente de juízo de Deus, utilizando a ímpia Babilônia, o profeta escolheu mesmo assim louvar o Senhor, escolheu mesmo assim exaltar ao Senhor. Mesmo no meio de uma crise, ele nos mostra que sim, é possível continuar louvando a Deus, é possível continuar adorando ao Senhor. E o seu cântico revela que um coração transformado nos faz capacitados a tirar os olhos das circunstâncias, a voltarmos os olhos para a grandeza de Deus e assim adorá-lo, independente do que passamos. Abacuque passou aqui, meus irmãos, do desespero à esperança, do temor à fé, da queixa ao louvor, demonstrando que o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração ao Senhor, nasce de um coração transformado por Cristo. E o capítulo 3 de Abacuque é o ápice da sua jornada espiritual. É o resultado de uma jornada que começou com muita dor e desespero, mas ele compreendeu, e isso gerou fé e esperança no seu coração. Nos dias do profeta, o reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo. Por conta dos seus pecados e dos seus erros, a Síria havia tomado o reino do norte. Por conta dos seus pecados, e aparentemente o mesmo fim se aproximava do reino do sul, de Judá. E Abacuque então deseja entender como que aquele caos, como que aquele cenário difícil, como que aquela ação tão conturbada, por que Deus não fazia nada. Ele então questiona o Senhor. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, no verso 1, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvará. Pois dentro da lógica humana, dentro do pensamento de Abacuque, não fazia sentido tanto sofrimento, desespero e ausência da intervenção divina. E o Senhor ouviu o questionamento do profeta. O Senhor respondeu a dúvida que pairava sobre o coração dele. Não era a resposta que Abacuque tanto esperava, mas era a vontade de Deus naquele momento, de que ele usaria os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que eles então trariam juízo sobre o povo, que o povo então seria levado cativo por conta dos seus pecados, que Deus faria justiça e que essa justiça glorificaria também o nome dele. Então Abacuque mais uma vez questiona o juízo que viria. E você vê isso no capítulo 2, verso 1, quando ele então se coloca diante da torre de vigia. Quando ele então vai fechar de fato para fora e vai voltar-se para o Senhor para tentar entender como que toda aquela ação contribuía para a vida dele com Deus. Ele então respondeu, ele então recebeu uma resposta animadora, que está no verso 6 ao verso de número 20 do capítulo 2, que Deus sim faria juízo. Deus sim retribuiria o mal que a Babilônia faria com o povo, que eles também não ficariam impunes, de que Deus estava vendo tudo aquilo, toda aquela história, todo aquele movimento, mas que também Deus agiria com graça, com misericórdia. De modo que ao longo dessa caminhada dolorosa, a compreensão de Abacuque quanto ao propósito de Deus, quanto à ação de Deus, foi transformada. Ele aprendeu aqui a descansar nos propósitos de Deus, mesmo quando eles tenham que incluir a dor, o desespero e até o juízo do Senhor. Fato que inclusive é comprovado aqui no capítulo 3, verso 1 e o verso 2, na segunda pessoa do singular. Ele está se referindo esse momento diretamente a Deus. Ele está falando diretamente ao Senhor. E nós temos aqui nada mais é do que uma oração, um cântico, um salmo, usado na adoração no templo de Jerusalém. E essa oração escrita como cântico, como louvor aqui, nos ensina que a verdadeira adoração nasce do reconhecimento da soberania de Deus e da total dependência dEle. De que nós estamos diante de Deus, e que ao estarmos diante de Deus, Ele pode fazer o que quiser, mas nós estamos convictos e certos de que nós estamos no Senhor.
Abacuque, portanto, nos mostra aqui, meus irmãos, que quando Deus muda o nosso coração, achegamos a Ele em oração, adorando por quem Ele é e não só pelo que Ele faz, com reverência ao seu santo nome, submissos ao seu cuidado e convictos de que a misericórdia divina em Cristo é quem nos acompanha. Vamos ver isso em 4 reações. A primeira delas, quando Deus muda o nosso coração, achegamos a Ele em oração. Nós reconhecemos quem Deus é. O que nos chama a atenção aqui na atitude de Abacuque é pois que é diante de um cenário que foi construído por Deus, de juízo, de disciplina, de dor. A reação do profeta foi voltar-se para Deus em oração, e note que o conteúdo dessa oração é de louvor, ao contrário do que seria a minha e a sua atitude. Ao recebermos uma resposta dessa de Deus sobre nós, a nossa atitude talvez poderia ser totalmente diferente, mas não foi essa a atitude de Abacuque. Ele orou com submissão à vontade de Deus, e a sua oração é de adoração a Deus. Olha o que o texto diz: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Essa é a percepção que Abacuque teve quanto ao juízo de Deus. E talvez muitos de nós, diante de palavras duras, de exortações pesadas, nós talvez não agiríamos desse tipo, com essa mesma atitude. Tanto é verdade que pessoas que já tiveram algum tipo de religiosidade, ou frequentaram alguma igreja, deixaram de ir à casa do Senhor, abdicaram da sua fé, por conta de decorrências de palavras duras demais, julgamentos demais, exortações demais, palavras difíceis demais, e que machucaram e que magoaram. Não se deve negar, meus irmãos, que muitas vezes a igreja não sabe muito bem lidar com certos pecados, e assim causa desgaste. Todavia, muitas vezes o problema não é a igreja, o problema é o indivíduo, o problema é o ser humano, que não é capaz e que não entende a exortação que está sendo dada ao seu coração. E meus irmãos, um ponto aqui precisa ser lembrado para nós: não existe caminhada cristã sem exortação. Não existe caminhada cristã sem Deus nos direcionar e puxar a nossa orelha para que eu e você possamos trilhar o caminho dEle, a vontade dEle e não nossa. Porque, meus irmãos, uma mensagem antropocêntrica que afaga o ego, que satisfaz apenas seu coração, ela não é capaz de transformar a sua vida. Ela não é capaz de mudar a sua mente, o seu coração. A oração sincera, irmãos, ela é fruto de um coração moldado pela palavra de Deus. É fruto de um coração que, ao invés de se revoltar, reconhece a sua condição, volta-se para o Senhor e busca Ele, busca o favor dEle, faz aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou na sua oração dominical: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como também no céu. Nós pedimos e rogamos para que a vontade de Deus seja feita. O maior interesse meu e seu, quando o meu coração e o teu coração é transformado, é a glória de Deus, é exaltar ao Senhor. Nós não negamos quem somos, nós não negamos os nossos pecados, as nossas falhas, pois nós desejamos ansiosamente sermos moldados pela palavra, transformados pela palavra, a fim de que a nossa natureza confrontada se renda ao Senhor Jesus, se renda a Ele. E nós descobrimos, irmãos, que a solução para os nossos problemas não é tentar correr sozinho, nem sempre resolverá, ou fugir dos problemas, e nem mesmo terceirizar eles a alguém, como se alguém pudesse então resolver as nossas dificuldades. Pode até nos ajudar com aconselhamento bíblico, com orientação da palavra de Deus, mas não resolverá o nosso problema. A solução é dobrarmos os nossos joelhos. A solução é, com sincero clamor e devoção a Deus, nós devemos olhar para o nosso Redentor e entendermos que Ele é quem vive e em breve se levantará sobre a terra, e que nós, uma vez seguros nele, nós vivemos até mesmo diante de um caos, mas confortados e descansados, louvando e adorando, até mesmo
quando as situações são difíceis. Quando o nosso coração é transformado, a primeira reação que temos é orarmos, louvando a Deus, não só pelo que Ele é, pelo que Ele faz, mas acima de tudo, glorificar o Senhor. A segunda reação é fazer-nos achegar a Deus com reverência. Observe, meus irmãos, a sequência do texto bíblico é uma introdução à oração de Abacuque, vamos assim dizer, o conteúdo propriamente dito, o sentido de que a revelação de Deus, a ação de juízo sobre Judá, sobre aquilo que Abacuque ouviu, qual foi a sua postura? O texto diz, reverência. Olha o texto: tendo ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. A afirmação era que o profeta tinha ouvido e considerado tudo aquilo que havia sido dito por Deus, todas as suas promessas, e o que isso gerou no coração dele, o que isso gerou na sua vida? Um sentimento de reverência, um misto de temor e admiração. Se você voltar-se aí para a sua palavra, talvez você esteja usando a palavra vai ser escrita como, sinto-me alarmado. Se alguém tiver outra tradução, provavelmente como a NVT, nova versão transformadora, vai estar escrito como maravilhado, a Viva como cheio de espanto, a NVI como a sua fama. E o que nos chama a atenção é, como que tal palavra, traduzida como alarmado, que transmite uma ideia de pavor, de medo, e maravilhado, que transmite uma ideia de admiração e alegria, podem estar juntas. E aqui nós vemos algo que o texto original nos mostra de maneira muito clara e bela. Aquilo que Abacuque ouviu, aquilo que ele escutou de Deus, a resposta que Abacuque teve à palavra do Senhor, foi admiração e temor andando juntos, refletindo a grandeza de Deus, o poder de Deus, produzindo nele reverência. Esse é o ponto culminante do texto de Abacuque. Ele entendeu a vontade divina, ele entendeu que o Senhor é soberano, ele descobriu que Deus fará juízo sobre o povo que ele elegeu. Se você vê no capítulo 1, ele inclusive vai dissertar com o Senhor, verso 12, ele vai escrever: Senhor, tu não és desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, nós não vamos morrer. Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos, Senhor, como que o Senhor vai fazer isso com o teu povo? Mas Abacuque tinha uma convicção que está aqui no verso 12: nós não morreremos. Abacuque entendeu isso. Será que é tão difícil nós entendermos que Deus muitas vezes não nos livra da aflição, mas no meio da aflição concede sobre nós graça? De que Deus também retribuirá o mal que é lançado sobre nós. Inclusive a resposta do Senhor diante do capítulo 2, da indagação do profeta, no final do capítulo 2, verso 20, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está dizendo a Abacuque: cale-se, estou no controle, tanto justiça quanto misericórdia, a única fonte que nós temos aqui é o eterno poder de Deus. E um bom exemplo disso, de admiração e temor, é quando Jesus, por exemplo, acalma a tempestade. Está lá em Marcos, capítulo 4, verso 41. Que diante daquele feito, os discípulos disseram assim: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma mistura de temor e uma mistura de admiração pela pessoa de Cristo. Como não agir, irmãos, diante dos decretos, diante dos desígnios de Deus? Como não agir com espanto, com admiração, mas ao mesmo tempo temor do que Deus pode fazer? Como não olharmos para o maior poder do mundo e temermos ao Senhor e saber que Ele pode sim derramar juízo sobre todos? Como não olhar para esse imenso amor, irmãos, tão poderoso, tão grandioso, e termos a certeza de que Ele luta as nossas causas, mesmo que Ele tenha que talvez fazer-nos passar pela olaria novamente, nos quebrar e nos formar a imagem do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós entendemos
o que Abacuque entendeu aqui sobre referência, em que alguns pensam que conhecer a Deus é sempre motivo de alegria e espontaneidade, e que tudo vale, pois a reverência encontra-se no coração. Ao mesmo tempo, alguns creem que reverência seriam atos de um semblante fechado, uma liturgia, em entonação austera, mas à luz do texto, reverência não é apenas uma atitude exterior, é também uma atitude interior, um equilíbrio entre ambos, que se revela uma verdadeira expressão de culto a Deus. Logo, tal reconhecimento que nós vemos para com Deus, dos feitos de Deus, leva Abacuque a adorar ao Senhor, humildemente. O comportamento dele ele viu o que Deus faria, tanto o juízo quanto o livramento, e chegou diante do Senhor, em contrição e louvor, sabendo quem Deus é. Abacuque tinha temor de Deus, por causa da revelação do Senhor, mas mais admiração ainda, por quem Deus é, pela sua palavra, pela sua grandeza, pelos feitos dele. Então, meus irmãos, a nossa vida deve seguir isso. Exaltamos a Deus, não apenas com temor, diante de quem Deus é, diante da majestade do Senhor, mas também admiração, de como que Ele pode conduzir todas as coisas, até mesmo os momentos maus e difíceis, como que Ele pode fazer com que aquilo coopere para o nosso bem. E a cada domingo, irmãos, nós estamos diante da palavra, e qual deve ser a minha, a sua reação? De reverência, temor e admiração, de reconhecermos que o culto sincero e reverente a Deus é uma atitude correta, de humildade e sincera adoração, de alguém que realmente teve o coração transformado em Cristo. Essa é a segunda reação. Quando o nosso coração é transformado em Cristo, nós vamos a Ele em oração, nós achegamos a Ele com reverência, mas nós achegamos a Deus também em submissão. Agora a sequência do texto mostra um pedido do profeta e a reação que ele teve diante de tudo isso: submeter-se à vontade divina. Olha o que o texto diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e do decurso dos anos faze-a conhecida. Talvez este aqui seja o trecho mais difícil e complicado de compreendermos aqui. O que exatamente Abacuque pediu? E quando nós voltamos para esse trecho e vemos o que é dito na atualidade, muitos pegam essa mensagem, esse texto, e linkam ele com avivamento, ou seja, um renovo espiritual, que de certa forma encontra-se implícito aqui no contexto. Porém, quando nós compreendemos o contexto anterior, e olhamos a mensagem como todo, o que o profeta contemplou aqui foi a grandeza de Deus, da sua revelação. Isso produziu temor, admiração, reverência. Assim, a única coisa que o profeta poderia clamar é: Senhor, faça sim a tua vontade, faça com que ela seja conhecida. É isso que faz com que Abacuque fique alarmado, espantado. Senhor, faça ela conhecida diante dos homens. Ele está dizendo, por mais difícil que seja a situação em que Judá está vivendo, o juízo do Senhor, a ação de Deus, Senhor, faça aquilo que é a tua vontade. Logo, irmãos, quando há o pedido de que Deus avive a sua obra e que faça conhecida, o pedido é o mesmo. O pedido de Abacuque é que Deus traga à tona os desígnios e os decretos dele ao longo dos tempos, e que se tenha que disciplinar Judá, que aconteça, pois o povo havia se esquecido da palavra, o povo havia se esquecido dos decretos de Deus, o povo havia voltado para si mesmo, o povo estava andando com as suas próprias pernas, e se eles tivessem que ser disciplinados para que o coração deles fossem quebrantados, Abacuque está dizendo: faça isso, Senhor, desperta neles, faça eles enxergarem a necessidade que eles têm de voltar-se para a palavra de Deus, a centralidade das Escrituras, ver nela a compreensão e a manifestação de quem o Senhor é. Como a gente vê, por exemplo, em Neemias capítulo 8, quando o povo então abriu o livro sobre Esdras, o povo redescobriu a palavra, a seriedade, e se humilhou ao único Deus vivo e ao único Deus verdadeiro. Irmãos, nós ansiamos por um avivamento espiritual. Todos nós desejamos para que Deus manifeste seu poder, a sua misericórdia, com curas, sinais, prodígios, maravilhas, todos nós.
Contudo, nós esquecemos que a real prova de que o Senhor está no meio do seu povo, entre nós, não são tais coisas, e sim o amor e o zelo pela palavra, o amor e o zelo pelas Escrituras. Se nós queremos vida, se nós queremos ser despertados, nós precisamos chegar àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que voltar-se para o Senhor, porque é vazio nós contemplarmos experiências, maravilhas e sinais. São bons, é maravilhoso, é extraordinário, mas se nós não somos capazes de guardar no coração a palavra para não pecar contra o Senhor, é vazio, irmãos. Nós precisamos submeter, lembrar que não há mérito algum em nós, de que não são as nossas obras, não são os nossos atos, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós nos submetemos ao Senhor, pois sabendo que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Sinais e milagres são bons, é necessário, mas o que precisamos é de um retorno à palavra de Deus, e como consequência disso, Deus derrama da sua graça sobre nós. Nós precisamos, meus irmãos, amar a nova vida que o Evangelho nos apresenta e dependermos totalmente do Senhor Jesus. Clamar para que Ele faça a vontade dEle, cumpra os desígnios dEle, mesmo que tenha que trazer juízo sobre o seu povo, mas fazer com que o meu e o seu coração volte-se para Deus. A verdadeira marca de um avivamento, meus irmãos, não é o volume de milagres e bênçãos recebidas, mas é o arrependimento genuíno e o retorno ao Evangelho puro e simples, que o avivamento nos traz, e que nos revela a nossa condição, mas também o grande amor dEle, independente de tudo que nós passamos. Por isso Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze ela, Senhor, conhecida. Nós precisamos submeter à vontade de Deus. Essa é a reação de um coração transformado. Não apenas se achegue em oração, louvando a Deus por quem Ele é e não só pelo que Ele faz. Reverência diante do seu santo nome. Submissão ao seu cuidado, porque é o que Abacuque faz, ele submete ao cuidado de Deus. Mas por fim, a chegarmos a Deus com convicção. É o que nós vemos aqui na oração de Abacuque. Ele tem convicção do caráter misericordioso de Deus. O apelo final desse verso é algo muito tocante. Olha o texto: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E se você lembrar bem, Deus prometeu que faria justiça, não da forma com que o profeta esperava. Ele está dizendo: Senhor, por que o Senhor me permite ver a iniquidade? Senhor, eu não posso fazer nada, o Senhor é quem pode, mas por que o Senhor permite? Ele esperava juízo, mas o juízo viria, não do jeito dele, mas pelos caldeus. Deus não voltou atrás, a promessa era juízo. E o mais natural que eu e você faríamos diante de um cenário desse, diante de uma ação dessa, seria um comportamento extremamente diferente. Talvez você diria: Senhor, eu vejo que a tua disciplina é necessária, é importante, o Senhor corrige o filho que ama, mas deixa eu te lembrar, Senhor, olha, eu vou todo domingo na igreja, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu dou os meus dias, minhas ofertas, Senhor, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, eu sou até bom, Senhor. Eu tento amar minha esposa, cuidar dela, fazer as coisas de casa, mas às vezes eu erro, Senhor, porque a carne é fraca. Não foi essa a reação de Abacuque. Ele não pede para que Deus se lembre de qualquer virtude do povo, mas ele faz um pedido: Senhor, lembra da sua misericórdia. Heber Campos vai nos dizer que misericórdia é uma atitude de Deus em não retribuir o que nós merecemos. Portanto, Ele nos acolhe, estendendo o coração diante do miserável pecador que somos, que Ele retribui graciosamente, amorosamente, e nos chama. Mas não é mérito algum, não é nada que eu faço, é única e exclusivamente graça, favor imerecido.
Isso nos faz lembrar, inclusive, da história do rei Davi, da atitude pecaminosa do rei, e levantar um recenseamento, um censo, buscando inclusive medir a força do seu braço pelo seu poderio militar. Ele reconhece o seu pecado, mas Deus diz que vai fazer juízo, de que as consequências dos seus atos teria, e o Senhor lhe oferece 3 coisas, diz: olha, eu vou te oferecer 3 coisas, você pode escolher só uma. A primeira delas, 3 anos de fome. Segunda, ou 3 meses de devastação pela espada do seu inimigo, ou 3 dias de praga sobre a terra. Qual foi a resposta de Davi? Está lá em 1 Crônicas 21:13. Ele diz: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, pois são muitíssimas as suas misericórdias, mas não das mãos do homem, não caia eu. Davi tinha convicção de que os homens não agiriam de maneira tão graciosa, mas que Deus misericordiosamente faria o que fosse necessário, mas que também preservaria a vida dele. Não há aqui um pedido de livramento, irmãos, dizendo: Deus, não faça isso. Pelo contrário, ele está dizendo: Senhor, mesmo diante do juízo que o Senhor vai fazer, lembra, Senhor, da misericórdia. E, meus irmãos, misericórdia é essa que inclusive renovou sobre essa manhã, e que é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia que nos alcança, misericórdia que nos transforma. Isso nos mostra que Abacuque tinha convicção da misericórdia de Deus. Ele entendeu que o justo, ele vive pela fé. Ele tem convicção de que ele não merece, mas justificado em Deus, em Cristo, a fé dele como instrumento o leva a viver. Ele não estava interessado em dizer o que Deus faria ou não. Ele pede, e não pede para que Deus mude seus planos. Abacuque sabia que aquilo que Deus prometeu, ele realizaria. O profeta, portanto, apenas diz: Senhor, no meio da tormenta, no meio disso, lembra da misericórdia, a esperança, Senhor. Ele pede para que Deus derrame ela, e com certeza Deus respondeu. A única coisa que Abacuque foi: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, o meu coração está no Senhor, revela misericórdia. E sem dúvida Deus revelou misericórdia sobre os judeus, sobre Judá. Eles foram atacados pela Babilônia, pelos caldeus, tiveram que passar 70 anos no cativeiro, mas Deus graciosamente inclusive levanta um rei ímpio e traz o povo de volta. Na primeira leva com Zorobabel, na segunda com Esdras e na terceira com Neemias. A certeza de que que Deus faria algo essencial foi feita. A misericórdia do Senhor alcançou o seu povo. A maior preocupação do profeta aqui, meus irmãos, naquele momento, era que a obra de Deus em Judá e em todas as nações fossem conhecida, mesmo que isso gerasse angústia, dor, desespero momentâneo. Nós precisamos realinhar o nosso coração, irmãos, e entender que tudo o que é necessário, Deus em Cristo Jesus faz, para que eu e você possamos voltar o nosso coração para o Senhor, para que possamos entender que sem Ele nós não somos nada, de que nós dependemos unicamente e exclusivamente da graça de Deus. Será que é assim que nós fazemos? Quando nós estamos em angústia, quando nós estamos colhendo frutos daquilo que nós plantamos, será que nós voltamos para Jesus arrependidos, dizendo: Senhor, lembra da misericórdia, Senhor, lembra da misericórdia, Senhor. Que possamos realmente pedir para que Deus faça a vontade e clamar para que Ele se lembre da sua misericórdia, todos os dias, todas as horas. Por fim, irmãos, por que louvamos a Deus? Somente quando as coisas estão fáceis? Não, o louvor não tem que sair somente quando as coisas estão fáceis. Nós devemos louvar a Deus constantemente, porque o nosso coração foi transformado em Cristo Jesus. De que agora nós desapegamos das coisas do mundo,
nada disso mais nos prende, de que a nossa cidadania é celestial e que agora em Cristo Jesus, mesmo que nós possamos viver debaixo de um mundo já do maligno, desconfigurado do pecado, nós corremos para as misericórdias do Senhor, porque são as misericórdias de Cristo que nos alcançou. O juízo de Deus veio sobre nós, mas ele veio sobre a pessoa do seu Filho. A cruz é um exemplo muito claro do juízo e da ação de Deus, aplacando a sua ira num sangue puro e perfeito, para que eu e você voltássemos a ter paz com Deus, para que eu e você nessa noite, cobertos com o sangue de Jesus, à luz de Hebreus 4, a gente possa chegar diante do trono da graça e receber dele misericórdia e graça nessa ocasião oportuna, e louvarmos a Deus e exaltarmos ao Senhor em todo tempo e em todo momento, mesmo que exteriormente tudo possa estar difícil. Dentro de nós temos a convicção do grande amor de Deus em Cristo Jesus. O cântico de Abacuque, meus irmãos, nada mais é do que um reflexo de alguém que foi alcançado pelo Senhor, e que em Cristo aprendeu a encarar as lutas, angústias e conflitos, não com motivo de desespero, mas como meio de edificação, para ser transformado segundo a imagem do Senhor. Acheguemos, portanto, com humildade, irmãos, cobertos com o sangue de Jesus, esperando sempre que a sua palavra nos ensine, que as escrituras nos norteiem, gerando em nós temor por quem Deus é, admiração maior ainda, frutos dignos de arrependimento, e então tocados pela escritura, pela palavra de Deus, independente do que nós passamos, sentimos ou vendo, submetermos e termos convicção de que Deus nem sempre transforma as circunstâncias, mas usa elas para moldar o nosso coração. Ele disciplina o seu povo como um poderoso, utilizando de meios necessários, para que eu e você voltemos para Ele, para que eu e você realmente saibamos viver pela fé. O justo vive pela fé, entendendo que Deus está moldando e trabalhando no seu coração. Então, irmãos, aprenda a adorar a Deus, mesmo em meio à sua dor. Aprenda. Quando a gente está com crise, qual que é a nossa tendência, irmãos? É afastarmos da palavra de Deus, é afastarmos da igreja, é afastarmos de tudo, é nos esconder. Porém, quando nós encontramos força na fraqueza, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez, mesmo no jardim da Getsemane, submeteu à vontade do Senhor, nós entendemos que até um espinho na carne contribui para que nossa vida e o nosso coração seja totalmente dependente diante do Senhor. Descubra nas fraquezas, descubra nos momentos difíceis, a adoração sincera que flui de um coração entregue ao Senhor. Mas também, irmãos, aprenda com Deus e seja edificado no meio da dor. Pense, meus irmãos, nas angústias que talvez você tenha passado esses dias. Filhos, casamentos, empregos, faculdade, igreja, crise da fé. Você já se perguntou: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar sobre isso? Permita com que as adversidades, permita com que as lutas arranque do seu coração um louvor e uma adoração viva e verdadeira, por saber quem Deus é. É isso que faz um coração transformado.